social e penso que, desta vez, olhando para a estrutura de preços, porque eu, infelizmente, não tenho informação de onde é que foi mexido na estrutura de preços de combustível, mas eu penso que fizeram um trabalho como deve ser e reduziram em algumas áreas que não foi só apenas no preço da aquisição desta commodity e fizeram esta redução, na minha ótica, desta vez acertada, mais acertada. E o impacto que terá, e eu disse que espero que as outras entidades acompanhem, principalmente nos transportes semicoletivos, nas indústrias, há muita indústria fora que, feliz ou infelizmente, ainda depende de geradores, trabalham a combustível e, na sua maioria, são a gasóleo. A matéria-prima, que é o combustível, ao reduzir desta maneira o impacto nos bens essenciais, nos que produzem o óleo, nos que processam o açúcar, o arroz e por aí fora, tem que obrigatoriamente voltar, digo obrigatoriamente, o país não obriga, mas em termos sociais, em termos de sensibilidade, na minha visão, deveriam a partir de amanhã voltar a olhar para a sua estrutura de preços, revisitando esta matéria-prima que é base à obrigatoriedade, apesar de não ser implícita em termos de lei, mas em termos sociais e até económicos, estas mesmas entidades devem, a partir da manhã, voltar a olhar para esses preços, porque nós, infelizmente, estamos habituados a colocar a culpa sempre no governo. O governo hoje fez o seu papel. Então agora a sociedade civil, os privados, as empresas devem comparticipar com esta decisão. O Mokhtar falava de toda uma estrutura que levou à redução, mas dessa cadeia toda, a autoridade focalizou mais o cenário internacional e disse que há uma tendência generalizada do abaixamento dos preços. Desculpa, Bonaissa, não Sim. É verdade. Eu estou a trazer a percepção que tive do comunicado. Diz isso o comunicado, Sim. Mas olhando para a realidade, eu até diria que se calhar este não é o momento certo. Porquê? Porque eventualmente o problema geopolítico está a acontecer no Oriente, nomeadamente com o Irão e o Israel, fez com que nos últimos 2 meses o preço do petróleo subisse em média de 16%. Nos últimos 2 meses. Mas, Mokhtar, vamos a um ponto. O preço é formado num processo de aquisições que não são imediatas. Eu acho que é por ali onde a autoridade coloca isso. Muito provavelmente, e eu haveria de chegar lá, o impacto deste conflito geopolítico poderá se sentir provavelmente dentro de 2 meses, que também, muito provavelmente, nesta altura, também terá que se fazer algumas ajustes. Há probabilidade. Então, estamos aqui perante 2 situações. Exercício econômico ordinário e um exercício político que tem a componente social aí impregnada. Por isso que já vamos ao segundo ponto que traz o Mokhtar. Medidas de política, administração pública pura. Como é que o Estado olha para a situação e os diferentes desafios que o governo atual tem estado a perceber a nível de gestão económica e ter que estar a imprimir algum incentivo para galvanizar e dar vida à economia que está ainda custosa para o cidadão. É um exercício. Sim. Agora, eu ainda quero falar da questão que coloca. Mokhtar estava a trazer aqui elementos específicos sobre alguma necessidade dos particulares ou dos produtores acompanharem as medidas governamentais. Mas existem, sim, legalmente, dispositivos que, por exemplo, regulam o lucro. E se nós temos uma lei que regula o lucro, por que uma empresa que hoje diz que eu faço o meu lucro com a produção nesta situação em que isto é pelos combustíveis, isto é pela aquisição de insumos XYZ e a produção do preço é feita nesta lógica e baixa o preço dos combustíveis, ele não baixa. Muito provavelmente a autoridade governamental que tem a capacidade e responsabilidade de controlar as margens de lucro e o sistema comercial doméstico deve ir atrás para garantir que o cidadão, de facto, está a sentir que a alteração na estrutura de preços de combustível
em cadeia, vai produzindo. Porque aquela mamãe que comprava couve, punha num táxi ou num chapa para ir vender na cidade, o chapa, logicamente, numa baixa de preço dessa natureza, também ajusta o seu preço. Ela já não paga a mesma coisa ao chapa, definitivamente, quando for fazer a venda, igualmente há uma tendência à redução. A economia, em princípio, deve financiar assim. O que é que falha? Fiscalização do trabalho das instituições. O Estado pretende ser sério. É o próprio governo que está a imprimir essas medidas. O governo tem que garantir que se cumpra. Existem igualmente, nós já discutimos aqui, alguns cartéis no espaço econômico e produtivo nacional. Alguns cartéis que dão vida artificial ao cenário econômico, no sistema de produção e consumo. Então, de modo artificial, vão criando clusters ou grupos fechados que controlam o preço e às vezes até capturam cenários de política. Então, o próprio governo que está a ajustar as medidas para aliviar o custo de vida das pessoas deve garantir a monitoria dessas medidas para que o cidadão, que é o último beneficiário destas medidas governamentais, possa sentir. Não, há uma responsabilidade aqui acrescida do próprio governo em fazer sentir este impacto, mas também nós temos que fazer as denúncias. Eu, no processo governativo, não lanço a responsabilidade plena ao governante. Existe um governante e um governado. O governante deve fazer o seu papel e o governante faz o seu. Se o governante lançou uma política, se não estamos a sentir, temos que cobrar e ver como é que fica a nossa articulação aqui. Por exemplo, os preços não estão a baixar de forma injustificada. Vamos lá fazer as denúncias que têm que ser. Se temos economistas como Mukhtar e outros e percebem isso, há mecanismos de Estado, junto de várias instituições, para fazer valer as medidas governamentais.